Viva Voz, com Vera Magalhães. Agora sim, com vinheta e tudo, Vera Magalhães participou do Café da Manhã com o presidente Lula. Vera, direto de Brasília, como está? Oi, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, ouvinte. Sim, falo direto aqui do Palácio do Planalto. Acabou agora, há meia hora, um Café da Manhã longo do presidente Lula com jornalistas de diferentes veículos aqui no Palácio, Sardenberg, em que ele tratou de vários temas. A razão do café foi fazer um balanço e projetar o que serão os próximos passos do governo passados esses primeiros 100 dias de mandato. E a principal preocupação dele na conversa foi, de novo, com o crescimento da economia. Ele falou que ele tinha uma obsessão até esses primeiros 100 dias, que era fazer o governo retomar os programas sociais que tinham sido descontinuados depois do governo do PT, e que agora sua próxima obsessão, passados os 100 dias, é com o crescimento e com gerar um programa de crédito, Sardenberg, que faça a indução desse crescimento. Ele falou várias vezes, de novo, sobre o seu incômodo com a alta taxa de juros praticada pelo Banco Central e praticada pelos bancos, de uma maneira geral, a partir da taxa Selic, e causou aí um certo ruído ao comentar uma declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a taxa de juros frente à meta de inflação teria de ser até mais alta. E aí ele comentou com um certo inconformismo essa frase do presidente do Banco Central, dizendo que, então, se a meta de inflação não pode ser cumprida, que se mude a meta. Isso causou um ruído bastante grande, porque a declaração vazou antes do término do café da manhã, e o Lula foi questionado, ao final, a respeito do que ele estava querendo dizer com isso. Vamos só ouvir a frase do presidente, e aí eu contextualizo essa frase sobre crédito, juros, meta de inflação. Solta aí. Essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem 2 anos de mandato e daqui a 2 anos vai ser discutido o novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisam mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. Essa foi a frase do presidente. Questionado depois a esse respeito, ele disse que estava falando em uma conversa hipotética da qual ele tinha tomado conhecimento entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e um jornalista. E aí ele falou: eu já estabeleci meta nesse país, já cumprimos meta. Se você estabelecer uma meta para a sua vida e não cumprir, então você está mentindo para si mesmo. Mas ele voltou a dizer que quem estabelece meta hoje em dia é o presidente do Banco Central, embora não seja verdade, né? A gente sabe que a meta de inflação ela é definida no Comitê de Política, no CMN. E o CMN é formado por 2 ministros do governo e pelo presidente do Banco Central. E mais que isso, Vera, isso, as regras do sistema de metas de inflação vigentes admitem a mudança da meta. Exato. Isso já foi feito, inclusive no governo Lula. Ele foi questionado exatamente a esse respeito, tergiversou, não quis dizer se isso significa que a orientação do presidente será para que os 2 ministros coloquem em discussão no CNN uma revisão da meta para 2024, mas foi uma dúvida que permaneceu da primeira fala dele e também da tentativa dele de consertar a fala. Então, isso ficou no ar e certamente vai mexer no mercado, vai mexer aí ao longo do dia nas especulações dos operadores de mercado, porque a ata dele está aí, a gente ouviu agora, e mesmo quando questionado se ele quis mesmo dizer que ele vai propor a alteração da meta de inflação, ele não chegou a negar
Ia dizer, olha, ele só falou que ele falou hipoteticamente, que ele já definiu meta no passado, mas que agora o Banco Central é autônomo, enfim, ele continuou tangenciando o assunto sem dizer claramente, nós vamos propor a mudança da meta e nem dizer também claramente, nós não estamos pensando em mexer na meta de inflação agora. Então, ao longo do dia, isso vai causar ruído e é possível que a gente veja outras autoridades vindo a público para consertar ou para esclarecer essa declaração do presidente, sabe, Beto, Cássio? O curioso, Vera, é que durante o governo Lula, os 4 anos dos 2 primeiros governos do presidente Lula, o presidente do Banco Central foi Henrique Meirelles. E Henrique Meirelles, que era um banqueiro, ele assumiu com o compromisso do Lula de que ele agiria com autonomia e independência. O Lula disse a ele, Henrique Meirelles, esse é o próprio Meirelles, perdão, o próprio Meirelles que contou essa história, o Meirelles queria que fosse aprovada a lei de autonomia e independência do Banco Central. E o Lula disse ao Meirelles que não seria possível, por razões de ordem política. E falou, mas combinaram os dois que o Meirelles, com lei ou sem lei, trabalharia com independência. E, de fato, o Meirelles trabalhou com independência durante todos os 8 anos. Inclusive mudou meta de inflação, depois atingiu a inflação, subiu o juro, baixou os juros e tal. Mas foi um Banco Central independente, com bons resultados, né? Bons resultados. É curioso que agora o Lula vai contra isso, né? Ele está muito incomodado com essa questão da taxa de juros, sabe, Meg? Ele falou que é preciso que o Estado volte a ser um indutor do crescimento do país, que é preciso fazer taxas de crédito que induzam os pequenos produtores, pequenos empreendedores, os pequenos negócios industriais, os pequenos médios. E ele disse que quando ele voltar da China, isso vai ser anunciado. Então, ele está numa espécie de queda de braço com essa coisa dos juros e incomodado com o fato de que até aqui não conseguiu sensibilizar a autoridade monetária para rever a taxa Selic. O que ficou claro, e isso é importante, ele não está disposto a rever a autonomia do Banco Central. Disse isso pessoalmente. Foi questionado que, além da nomeação de novos diretores para o BC agora, ele acha que Campos Neto deveria, por exemplo, se afastar por livre espontânea vontade para que ele pudesse também nomear o presidente do Banco Central, e ele disse que não está em discussão a autonomia do Banco Central porque ela foi aprovada pelo Senado. Acho que foi a vez em que ele falou mais claramente que não vai mandar um projeto nesse sentido. Mas ele continua, ele falou, não quero passar 2 anos brigando com o presidente do Banco Central, não fui eu que nomeei o presidente do Banco Central. Então tem aí o incômodo, mas ele deixou claro que não vai querer rever a autonomia do BC. Essa dicotomia permanece, esse programa de crédito que ele quer anunciar, ele tem muitos entraves. Hoje, da maneira como está, o senhor não tem como bancar uma linha de crédito dos bancos públicos, por exemplo, com taxa subsidiada do BNDES. Vamos ver o que ele falou. A mágica que tem que ser feita nesse país é para o crescimento. Ele está com essa ideia fixa, mas não ficou claro o que ele vai anunciar na volta da China em termos de indução do crédito no país. Vera, ele falou também, o presidente Lula, a respeito da portaria relacionada ao novo ensino médio? Falou, e isso foi importante, Cássia. Ele disse que não será revista a reforma do ensino médio. Nós não vamos revogar a reforma, vamos soltar só essa ata, porque é a primeira vez que alguém no governo, e no caso o próprio presidente da República, diz com todas as letras que não será revogada a reforma do ensino médio. Vamos ouvir. Nós não vamos revogar, nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. É isso. Ontem teve reunião com a UF, teve reunião com a UNES, teve reunião com a entidade que representa os educadores brasileiros, secretários da Educação dos Estados, e nós vamos suspender por um período até a gente fazer um acordo que deixe todas as pessoas satisfeitas com o ensino médio desse país. Então, isso é importante porque a pressão vinda das entidades ligadas a professores e a estudantes, principalmente entidades ligadas ao PCdoB, ao PT, a outros partidos de esquerda, é pela revogação. Existe um movimento que chama Revoga Já.
e ele falou em aperfeiçoar depois dessa consulta pública que está aberta. Então, isso é uma indicação do presidente de que também não pretende comprar essa briga pelo Congresso. A gente, no 2+1 dessa semana, inclusive, ouviu o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, que foi responsável pela reforma, e ele disse achar que se o governo fosse lançar isso no Congresso, podia sair um ensino médio ainda mais contrário às suas aspirações, porque o Congresso é de centro-direita majoritariamente. Então, o Lula está falando em aperfeiçoar e não em revogar, isso é importante. Ele falou também, Sardenberg e Cássio, sobre Bolsonaro e Moro, questionado sobre a insistência que ele tem em falar desses dois personagens. E aí ele usou uma frase engraçada para falar dos dois, que ele disse que o ministro Paulo Pimenta da SECOM tem insistido para ele não mencionar esses dois personagens, né? E aí ele fala assim, eu não vou falar do coiso e não vou falar da cor, nem do coiso e nem da coisa, se referindo a Bolsonaro e Moro. Mas ali há mais ou menos 1 minuto, ele passou a falar das investigações que pesam contra Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele falou rapidinho. Eu acho que, inclusive, Bolsonaro pode correr o risco de ter processo no exterior. Porque o que ele fez com a Covid não foi brincadeira. De respeitar a ciência como ele respeitou, negar a ciência como ele negou, não é qualquer coisa. Portanto, ele vai pagar pelo preço dos erros que ele cometeu. Então é isso, ele falou que Bolsonaro vai pagar pelos supostos crimes da pandemia, que ele acha que são os mais graves, que pesam contra o seu antecessor, mas diz que espera que ele tenha direito a um julgamento justo, diferentemente do dele, e aí foi uma indireta ao Moro, que esse ele não mencionou realmente. Nesse caso ele seguiu a orientação de não falar e não mencionou o nome de Sérgio Moro. Ok. Vera Magalhães, depois teremos oportunidade ainda de mais comentários. Suponho que você vai tratar disso no Viva Voz da Tarde, nas suas colunas. Tinha mais uma coisinha, e a guerra? Sobre a guerra. Ele deu a entender que ele acha que com a viagem à China, Sardenberg, ele e o Xi Jinping têm condições de liderar os esforços pela paz, pelo fim da guerra. Ele disse que esse é um dos objetivos principais da viagem, porque o Xi Jinping vai estar depois com o Vladimir Putin, e que ele acha que só quem não está envolvido diretamente no confronto tem condições de propor aos demais envolvidos que parem a guerra. Ele condenou a invasão da Ucrânia, mas procurou sempre dar uma no cravo e uma na ferradura, dizendo que não é correto o Putin querer ficar com as terras no território da Ucrânia, mas que o Zelensky também vai ter de ceder algumas coisas caso queiram chegar a uma paz. Então, ele falou que esse é um dos principais objetivos, e inseriu esse esforço numa volta do protagonismo internacional do Brasil, graças a eleição dele para presidente, e lembrou que ele já fez esforços semelhantes em outros episódios quando governou o Brasil da outra vez, e que então o Brasil tem condições de ser uma voz ativa nessa negociação. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã ou até semana? Não, mais tarde estou aí. Ainda estamos. Quanto ao nosso Viva Voz, estou amanhã, sabe? Então, tem Páscoa para mim, tá bom? Falou então, até mais, Vera. Obrigado. Até mais, Vera. Amanhã, tchau.